Vamos passar à sessão de encerramento e vamos ter connosco, em primeiro lugar, um vídeo, uma mensagem vídeo do Primeiro-Ministro de Timor-Leste, que é o Presidente, a personalidade iminente do G7+, e essa mensagem de vídeo vai passar em primeiro lugar. Depois pediremos à Diretora da Cooperação para o Desenvolvimento, OCDE, em Paris, Maria del Pilar Garrido, que está connosco online, muito obrigado, que foi antigamente, entre várias coisas, Ministra do Plano e da Política Económica da Costa Rica, e finalmente pediremos à doutora Ana Paula Fernandes, recém-impossada Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, que falará em nome próprio, mas também em representação do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Depois, muito bem, então vamos inverter. Eu vou pedir à Presidente da OCDE, Maria del Pilar Garrido, para tomar a palavra, agradecendo-lhe muito em nome dos organizadores do G7+, e do Clube de Lisboa. Por razões de natureza pessoal, ela não se pôde deslocar, embora estivesse prevista a sua deslocação e estar presente hoje connosco. Mas agradecemos muito poder estar online, por favor. Thank you very much for this wonderful invitation and a very warm salute to Anna and to everybody who's there, and to, of course, the Club of Lisbon and the Club of Lisbon and the G7+ for this invitation to this important dialogue on what is fragility and international cooperation. A focus on fragility is necessary now more than ever. Member countries of the OECD Development Assistance Committee operate in an environment that is increasingly dealing with instability, complexity, and risks on all fronts, from ecological to economic to social and political, exhausting our collective capacity to react. And not only the world is getting more fragile, but it is also becoming more unequal. Concurrent global crises have aggravated and multiple issues of fragility and deepening inequalities between and within countries and regions. It is, however, revealed at the same time the immense importance of strong states and an efficient governments to confront such interconnected and complex nature of global challenges and to protect people. Development cooperation is central to the effective action on shared challenges. And here I say development cooperation and not official development assistance, because the cooperation element must go far beyond the construct of ODA. Political dialogue between countries and between governments is key to addressing global challenges, because these global challenges affect us all. However, the nature of such political dialogue also matters, especially if it is with conflict-affected states. An approach to development championed by the DAC states, especially when it is dealing with conflict states, it is very challenging or even outright rejected. So look at Afghanistan or countries in the Sahel or Ethiopia or Myanmar, where the political dialogue with the government is particularly constrained. In this rapid evolving global context, the combination with the lingering effects of the pandemic, the impact of the climate change, and the setbacks in the democracy and human rights are reshaping the very essence of international solidarity. In a country where development and the welfare of the people are not prioritized by the government, nor given resources, the traditional DAC approach to cooperation, anchored primarily to government dialogue, no longer resonates with the very people that the donor community is trying to reach and support. It has even left them relatively deaf and blind to the aspirations of the country's youth, to the fundamental changes in societies, for example. The donor community needs to change the way it sees crisis and crisis risks. It needs to anticipate crisis better and to respond to them better. DAC members have acknowledged the need for a rapid adaptation to new political and development realities. The humanitarian development peace nexus is precisely a reflection of these changes. Most of our strategies have evolved already. There is more open interaction between humanitarian actors and development agencies. Several DAC members, such as Switzerland, Germany, or Ireland, have already changed their policy orientations to bring them closer to diplomacy with development and humanitarian assistance.
For most DAC members, development cooperation is fully part of their foreign policies. However, the mechanisms underpinning development cooperations have lagged, for example, with many vertical funds that sometimes reflects donor priorities more than the needs identified by local population and governments. The development community generally waits for a crisis to erupt before acting, and when a crisis occurs, development cooperation often comes very late, resorting to responsive measures. This is one of the reasons why humanitarian ODA keeps increasing, often at the expense of long-term development priorities such as poverty reduction, education, or health. We still often see crisis as a sum of the needs that need to be met with external aid, notably humanitarian assistance. Doing so, we may overlook the local source of resilience and the societal, economic, and political changes happening in an increasing number of partner countries. Tailoring to the context, then, is more critical than ever for success. Development cooperation needs need to be rooted in a country's situation and politics and find its added value at a time of wider choice of partners, different development pathways, and geopolitical competition. A people-centered development cooperation is about partnerships, is about understanding of the local capacity to solve their own problems, and not about programming that is defined by the financial tools that we have built for ourselves. Effective partnerships with partner countries and with partner country governments and stakeholders are key to ensure alignment with national priorities. At the OECD, our work on development cooperation in politically constrained environments precisely aims to build on your experience to help DAC members adapt to this changing world. We look forward to continuing discussing with you and to engaging with you on these issues and to keep enriching your work with the best data and expertise we can provide. So let us work together to ensure that the right development cooperation gets to the right places at the right time to support resilient, inclusive, and sustainable development. Obrigada. Excelentíssimo Sr. Kenny Barley, Ministra do Planeamento e Desenvolvimento Econômico da Serra Leoa e Presidente do G7+. Excelentíssimo Sr. Francisco Seixas da Costa, Embaixador Presidente do Clube de Lisboa, co-anfitrião da conferência. Excelentíssimo Sr. João Gomes Cravinho, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Excelentíssima Senhora Maria del Pilar Garrido, Diretora de Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE. Suas Excelências, digníssimos Ministros dos Estados-membros do G7+, distintos convidados, senhoras e senhores. Boa tarde deste Dili, Timor-Leste. Agradeço ao G7+ e ao Clube de Lisboa por organizarem, neste ano, a terceira conferência sobre fragilidade do Estado. Espero que esta conferência venha a produzir uma melhor compreensão dos desafios enfrentados pelos países afetados por conflitos como os do G7+. É extremamente doloroso saber que existem ainda no mundo de hoje tantas pessoas inocentes que lutam contra a fome e pobreza extrema, causadas pelo conflito e, como se isso não bastasse, pelas alterações climáticas. Daqui, de Timor-Leste, expresso a nossa total solidariedade para com as crianças famintas, as mães sofredoras e as pessoas pobres que vivem na Somália, no Haiti, no Iêmen, no Afeganistão
no Sudão do Sul, na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo e noutros lugares. Estes seres humanos sofrem de problemas causados pelas alterações climáticas, mas pelos quais têm sido os menos responsáveis. E como é do conhecimento de todos, muitos destes países são vítimas dos conflitos que outros países provocam em defesa dos seus interesses econômicos. O problema agora é encontrar uma via de solução pela qual cada país e a sua sociedade em geral, desde os políticos aos intelectuais, do setor privado à sociedade civil e, sobretudo, a juventude, possam encontrar um ponto comum de entendimento para enfrentarem coletiva e corajosamente os desafios que têm pela frente. Não sendo assim, a sua dependência da ajuda e do financiamento de países envolvidos em rivalidades hegemónicas torna-os vulneráveis e crescentes pressões para decidirem sobre de quem receber a ajuda, pois o que se nota é que, neste mundo multipolar de hoje, cada interveniente tenta o seu melhor para subjugar a vontade e a decisão desses povos que vivem em desgraça. No entanto, tendo vivido décadas de conflitos, fragilidades e pobreza, o lado que os países do G7+ querem escolher é o lado da paz, da estabilidade e da prosperidade, nos seus próprios termos. Unidos pelo espírito de solidariedade humana, queremos uma coexistência pacífica no que diz respeito à soberania mútua e aos direitos básicos. Queremos cooperar com uma série de parceiros para aumentar os nossos investimentos coletivos em resiliência, saúde, educação, crescimento econômico inclusivo, infraestruturas, proteção civil, proteção social, bem como garantir uma paz sustentável e democrática para as gerações vindouras. Hoje, assistimos não só à convergência de riscos e de crises globais, mas também à erosão dos valores democráticos e a mudanças forçadas de regimes, como está acontecendo no Afeganistão, no Sahel e noutros países da África. Isto constitui uma ameaça para a paz, não só para a paz e a estabilidade destas nações, mas também para a ordem internacional baseada em regras com a qual o G7+ está totalmente empenhado. Além disso, são já os estados frágeis que sofrem os piores efeitos das alterações climáticas. Os nossos vizinhos nas ilhas do Pacífico são a prova disso, pois enfrentam a ameaça de serem afundados pela subida do nível do mar. O fracasso do sistema econômico global em desenvolver as zonas mais pobres do mundo está a resultar em maior fragilidade e declínios perigosos na capacidade do Estado.
está a alimentar a migração em massa e as tragédias que assistimos nas costas da Europa. Está a alimentar o extremismo, o crime transnacional e o crescimento de grupos de milícias. Seria evidentemente fácil culpar estes países ou o seu povo, mas fazê-lo seria ignorar os ecos da história. Seria ignorar o impacto do conflito, da exclusão económica e da intervenção estrangeira que mantém estes países presos a uma situação de contínua fragilidade. Portanto, o que precisamos de fazer agora é estabelecer uma melhor ordem internacional que se baseia numa visão de solidariedade humana e de prosperidade partilhada. Uma ordem internacional que ajude os Estados frágeis a construir a sua resiliência e estabilidade. Foi com esta constatação e após um período de agitação no nosso próprio país, que Timor-Leste se juntou a outros países menos desenvolvidos, que também enfrentaram conflitos e fragilidades na fundação do G7+. Acreditávamos que era importante que a nossa voz coletiva fosse ouvida, especialmente quando estavam a ser tomadas decisões sobre os nossos países sem nós sermos ouvidos. O G7+ apoia um papel mais ativo das Nações Unidas na promoção da resiliência e estabilidade do Estado. Condenamos veementemente a agressão russa na Ucrânia, a guerra declarada por Israel à Palestina, os golpes de Estado em África e outros atos de violência e opressão, também mais próximos de nós em Timor-Leste, nomeadamente em Myanmar. Apelamos aos líderes mundiais para o maior esforço no diálogo e reconciliação, com vista a parar com estas guerras devastadoras. Esta conferência vai levantar questões muito difíceis. Por que tantos países estão ainda em conflito? Como podemos aproveitar melhor o apoio das instituições multilaterais, doadores bilaterais, empresas, sociedade civil e inovadores para apoiar soluções transformadoras em locais difíceis? O que tem faltado na resposta global? Qual é o caminho da fragilidade para a resiliência? E como podemos garantir que nenhum país ou pessoa seja deixado para trás, como um compromisso do objetivo do desenvolvimento sustentável? O G7+ e eu, pessoalmente, iremos analisar profundamente as ideias, lições e recomendações desta conferência para dar um conteúdo mais eficaz às nossas iniciativas futuras, por uma agenda de reformas e pelo diálogo global, uma vez que este trabalho é fundamental para o nosso mandato. Senhoras e senhores, na minha qualidade de pessoa eminente do G7+, apelo aos intervenientes globais para ajudarem o grupo a alcançar a nossa missão coletiva de paz,
estabilidade e prosperidade. Os mais de 1,5 mil milhões de pessoas que vivem em países afetados por conflitos já passaram por tantas dificuldades e passam grandes sofrimentos. Os seus sofrimentos têm sido tão generalizados que nenhuma nação, nenhuma instituição e nenhum poder será suficientemente forte para impedir o alastramento, a menos que atuemos coletivamente para abordar as razões subjacentes das suas causas profundas. Envolvemo-nos em debates globais nas Nações Unidas, no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional, na OCDE e outros para levantar estas preocupações e procurar soluções. Ao longo dos últimos meses, o G7+ realizou ou coorganizou reuniões ministeriais de alto nível da Coligação de Ação para a Justiça, uma cimeira do G7+ durante a Assembleia Geral da ONU e uma reunião ministerial das finanças nas reuniões anuais do Banco Mundial e do FMI em Marrakech, que foi co-presidido pelo presidente do Banco Mundial, pelo diretor-geral do FMI e pelo país presidente do G7+, Serra Leoa. Estes compromissos são um sinal dos pactos cada vez mais construtivos por parte do G7+, da conjugação de diversos papéis e do compromisso intrínseco para com a cooperação triangular e o que chamamos de cooperação frágil para frágil, para ajudar a encontrar respostas individualizadas a cada realidade, para os desafios complexos e promover melhores formas de trabalhar em contextos difíceis. O Estatuto de Observador da ONU, recentemente obtido pelo G7+, e a eleição do nosso país presidente, a Serra Leoa, para um mandato de 2 anos no Conselho de Segurança, oferecem-nos novos pontos de entrada para um envolvimento mais profundo com a ONU, à medida que nos aproximamos da cimeira do futuro da ONU no próximo ano e de outros marcos importantes. Para orientar os nossos compromissos futuros, seremos guiados pelo documento final da nossa recente cimeira de G7+, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, co-presidida pela Serra Leoa, na presença do Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Sua Excelência e Prémio Nobel da Paz, Dr. José Ramos Horta, contando também com a presença de Sua Excelência o Sr. Ministro-Chefe da Serra Leoa, de Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, juntamente com ilustres ministros de outros países do G7+. Peço ao secretariado do G7+, que partilhe o documento final da cimeira do G7+, com todos os participantes. O documento moldará o nosso apelo junto dos parceiros sobre a necessidade de aumentar o apoio aos países afetados por fragilidades e conflitos, nomeadamente através da concessão de um maior financiamento flexível, apoio a soluções integradas que promovam a adaptação climática, a paz e a resiliência, conforme estabelecido na Declaração Geral de Segurança da ONU
na nova agenda para a paz, tendo também como referência as declarações de apropriação nacional sobre os objetivos da construção da paz e da construção do Estado, que prosseguimos com os nossos parceiros, conforme ficou consagrado no novo acordo para o envolvimento internacional em estados frágeis. Permitam-me, senhoras e senhores, reiterar mais uma vez os meus agradecimentos a todos vós, senhoras e senhores, por participarem nesta terceira conferência sobre a fragilidade do Estado. Espero que possamos partilhar as lições, conhecimentos e sabedoria que aqui estão expressos para ajudar os países membros do G7+, a superar os desafios do conflito e da fragilidade e a abraçar um caminho para a paz, a prosperidade e a resiliência face aos riscos e crises atuais e futuros. Obrigado a todos pela atenção. Muito bem, antes de pedir à doutora Ana Paula Fernandes, Presidente do Camões, para encerrar a conferência, eu queria pedir licença ao meu amigo e parceiro na organização desta conferência para fazer alguns agradecimentos em nosso nome. E foi por isso que lhe pedi para se sentar aqui, que é para me sentir apoiado nisso. Antes de começar, por uma questão de cortesia, o professor José Félix Ribeiro, não sei se repararam, mas ele retirou-se 5 minutos antes de terminar a sessão. A razão é que ele tinha uma sessão a começar às 18h30 num sítio mais longe. E eu disse-lhe, vai-te embora que tu vais chegar atrasado. E ele disse, então pedes desculpa por mim. Então estou a fazer essa explicação. Em segundo lugar, muito rápido, eu gostaria, em nome do Clube de Lisboa, em nome do G7+, do secretariado do G7+, de agradecer em primeiro lugar a todos os oradores que estiveram connosco, particularmente àqueles que fizeram o favor de se juntarem a nós vindos de longe. Eu gostaria de agradecer muito à audiência que esteve presente e que esteve online também, nós fizemos a transmissão online. Gostaria de agradecer, em nome mais uma vez, em nome de ambos, à Universidade Autónoma de Lisboa, que é não só parceira desta conferência, mas foi entidade acolhedora. Em quarto lugar, gostaria de agradecer aos vários apoios técnicos que nós tivemos, mas vou salientar 2, porque estiveram connosco o dia inteiro, que são os tradutores da AdServe e o nosso amigo que faz uns desenhos absolutamente magníficos da Upside Up. Muito obrigado. Por último, eu gostaria de agradecer muito aos colaboradores que estiveram connosco, quer aos colaboradores da UOL, quer aos colaboradores do Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais da UOL, aos colaboradores do G7+, e aos colaboradores do Clube de Lisboa. Eram estes agradecimentos que eu queria fazer, antes de pedir então à doutora Ana Paula Barros, agradecer-lhe estar connosco e fazer o encerramento da nossa reunião. Muito obrigado. Obrigada, Fernando Jorge. Cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Primeiro-Ministro Xanana Guzmão, mesmo que seja através da versão digital. Dizer olá também à Pilar, é sempre um prazer ouvir-te. Acho que percebes já português depois de, de convivência connosco com alguma regularidade. Agradecer, obviamente, ao Clube de Lisboa e na pessoa do Fernando Jorge Cardoso e do seu presidente, embaixador Seixas da Costa, e ao G7+, na presença do seu secretário-geral, o convite para estarmos aqui no encerramento e aqui, como disse o Fernando Jorge, também em representação do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, queria partilhar convosco
apenas 3 ou 4 ideias e também alguma informação sobre o que são as prioridades de Portugal nesta área. 3 ideias gerais. A primeira é que nunca terá sido, talvez, tão óbvio como é hoje, a necessidade deste nexo entre segurança e desenvolvimento. Se alguns ainda tinham dúvidas sobre a importância desse nexo, hoje, face ao que se passa no Médio Oriente, acho que é claro, claríssimo para todos nós, que a recomendação da OCDE em matéria de nexo de desenvolvimento, que o trabalho da União Europeia em matéria de Estados frágeis, que o trabalho do G7+, em matéria de recomendações das Nações Unidas e também de conferências de análise e de chamada de atenção para este nexo, é bastante relevante. Vivemos tempos disruptivos, onde se fala muito pouco, e reforça esta lógica do muito pouco, de paz. E, portanto, sem paz não há desenvolvimento. E essa é a realidade para todos nós, países desenvolvidos e países em situação de fragilidade. A segunda mensagem, e também ponto, que é uma área muito importante de intervenção para a cooperação portuguesa, é a necessidade de termos efetivamente instituições e capacidade para manter instituições públicas que funcionam e que tenham capacidade e recursos para cumprir as suas missões em matéria de políticas públicas, porque também sem boas políticas públicas não há paz e não há segurança. E para isso é preciso recursos e para isso é preciso investimento. Portanto, a ideia da capacitação em matéria de Estado de Direito, mas também a ideia que a comunidade internacional tende a esquecer da necessidade de investir nas áreas das políticas públicas e de reforçar o apoio financeiro a áreas fundamentais do Estado de Direito e do Estado em si, que é muitas vezes uma área que em matéria de recursos, sejam eles de APD, sejam eles de cooperação no sentido lato, como mencionava a Pilar, é fundamental não esquecer esta vertente da capacitação às políticas públicas. O terceiro, dizer que o direito humanitário prevalece em qualquer uma das situações. E se nós analisarmos aquilo que tem sido a trajetória na maior parte das agências de desenvolvimento, obviamente que a área da ajuda humanitária não tem necessariamente aumentado exponencialmente em recursos, mas sobretudo o que não tem acontecido com alguma eficiência e eficácia e até na ótica daquilo que é a nossa agenda subscrita por todos em matéria de eficácia do desenvolvimento, não tem havido a capacidade de fazermos a ligação entre ajuda humanitária e desenvolvimento. E a verdade é que os campos de refugiados se perpetuam por anos e anos e anos e deixam de ser campos de refugiados e passam a ser cidades. Portanto, tem havido uma incapacidade da comunidade internacional de lidar com aquilo que é emergência, ajuda humanitária e de passar desse estado para verdadeiramente apoiar o desenvolvimento das pessoas e criar capacidade de emprego, de voltar à normalidade, e a OCDE tem chamado a atenção para isso no seu trabalho que faz e no relatório dos Estados frágeis, mas nós também sentimos no espaço em que nos inserimos que essa é uma área em que temos todos que trabalhar. Quanto à cooperação portuguesa, metade da APD portuguesa, portanto a ajuda pública ao desenvolvimento portuguesa, é direcionada para trabalho com países em situação de fragilidade. Como sabem, temos sempre apoiado muito esta agenda a nível internacional, continuaremos a fazê-lo, e temos apoiado também esta agenda em matéria daquilo que falou o Sr. Primeiro-Ministro, Xanana Gusmão, sobre a questão dos Estados insulares e da fragilidade também desses Estados insulares às alterações climáticas. Dizer que lançámos pela primeira vez, lançou a cooperação portuguesa pela primeira vez e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, um cluster, um financiamento ao cluster do ambiente, portanto é algo que estamos a tentar
reganhar e, portanto, foi lançada uma linha para financiamento na área do ambiente recentemente, que está aberta para projetos em contexto de países insulares e penso que isso que também inclui o contexto de países insulares e penso que isso também é algo que demonstra como estamos empenhados nessa matéria. Relativamente à questão do desenvolvimento humano que falava há pouco e do reforço do Estado de Direito, a última informação que gostaria também de partilhar convosco é que, e também por coincidência mencionada pelo Sr. Primeiro-Ministro Xanana Gusmão, tem a ver com esta questão das parcerias triangulares. Como sabem, Portugal investe e tem sido, no contexto da OCDE, e a Pilar esteve aqui há pouco tempo a participar na conferência da cooperação triangular. Portugal tem sido facilitador desse espaço de diálogo e pensamos que talvez fosse um espaço onde o G7+ poderia também estar mais presente. E aqui deixo o convite desde já para a próxima edição da conferência, que será em outubro do próximo ano em Lisboa, para que o G7+ também trabalhe connosco e se calhar até com o Clube de Lisboa também, aqui no sentido de termos também no contexto dessa conferência uma reflexão de como é que podemos atrair mais parcerias para os países em situação de fragilidade neste triângulo de América Latina, África, Ásia e Europa e, portanto, neste triângulo cobre todas as regiões e todos os continentes. Nesse sentido, dizer-vos que também foi criada uma linha de financiamento no espaço ibero-americano por Portugal, anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro em conferência e cimeira ibero-americana, para que facilitássemos projetos de triângulo entre a América Latina e a África, e penso que seria também útil encontrar nesse espaço dessa triangulação algum projeto que pudéssemos fazer com países em situação de fragilidade. Portanto, terminaria a minha intervenção dizendo mais uma vez que aguardo, como sempre, todos os anos, o resultado da conferência, que leio sempre atentamente, todos os relatórios que vêm e que são produzidos, para também, em contexto do Instituto Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, continuarmos a refletir sobre o posicionamento da cooperação portuguesa nestes contextos e como é que nós podemos continuar a trabalhar em conjunto para potenciar que estas agendas não sejam só modas, mas sejam efetivamente assuntos que podemos acompanhar com sustentabilidade, assuntos estes que são relevantes e que afetam uma fasquia muito grande da população mundial. Relembro, e com isso termino, que a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fala de pessoas e, portanto, no fundo, todos nós, e sobretudo o Instituto Camões também aqui na sua missão, tem como objetivo que as pessoas tenham, onde quer que estejam, melhores condições de vida. E é para isso que trabalhamos. Portanto, nesse sentido, mais uma vez, muito obrigada e desejo-vos continuação de sucesso nas vossas respectivas missões e cá guardaremos o respectivo relatório para tomarmos boa nota daquilo que foram as conclusões dos trabalhos deste dia. Muito obrigada.